Momento da Mulher Cristã, um programa para você, mulher, que deseja viver segundo o coração de Deus. Este é o seu momento de reflexão, aprendizado e crescimento, com Regina Célia. Meus amados irmãos, amadas mulheres cristãs, minhas companheiras no momento da mulher cristã, é uma alegria enorme estar com vocês, estar falando com vocês semanalmente, estar trocando experiências, incentivando-as a trilhar os caminhos do Senhor com alegria. É um motivo de gratidão poder estar aqui com vocês e saber que Deus tem me abençoado e nos abençoado sobremaneira. Nós vamos estar iniciando mais uma série de programas aqui no Momento da Mulher Cristã. Esse formato é um formato que agregou muito conhecimento, informações valorosas. Então, hoje nós vamos estar iniciando mais uma série. E como eu sempre gosto de ter um livro, uma referência, né? Nós vamos estar falando do livro Mulher Nota 10, Os Passos da Mulher Bem-Sucedida. É um livro de autoria do reverendo Hernandes Dias Lopes, que traz orientações preciosas, informações valorosas, e nós vamos ter uma série de programas abordando os passos de uma mulher bem-sucedida, seguindo as interpretações, algumas dicas do reverendo Hernandes Dias Lopes. Então, a partir de hoje, estaremos focados em entender quais os passos podemos seguir para alcançarmos a excelência, sermos mulheres nota 10. Lembrando que não estamos falando de perfeição, estamos falando de crescimento, de busca. E nós sabemos que com a graça do nosso Deus, com o seu Espírito que habita em nós, nós podemos melhorar um pouquinho a cada dia, caminhando em santificação, em direção à glória eterna, agradando ao nosso eterno Deus. Como sempre, nós vamos iniciar falando com Deus, porque é Ele que nos propicia esse momento e é Ele que precisa falar conosco a cada semana, a cada programa, a cada novo momento. Santo Deus, eu rendo graças ao teu nome, porque pelas tuas misericórdias eu estou aqui neste canal. Pelas tuas misericórdias eu estou viva, eu posso respirar e eu posso honrar ao Senhor. O Senhor conhece a gratidão do meu coração por entender tudo que o Senhor fez na minha vida. Ó Deus, e estamos caminhando dia a dia em santificação, buscando, Senhor, o aperfeiçoamento. E por isso, Pai, usamos esse canal para que o Senhor possa nos aperfeiçoar, alcançar outras mulheres que desejam também ser mulheres elogiadas e honradas pelo Senhor. Ó Deus, pedimos sabedoria do alto, unção, ó Deus, e que o teu Espírito fale a cada coração neste momento, neste novo programa, e que essa série de mensagens venha trazer, agregar conhecimento e sabedoria a todas nós. Em nome de Jesus. Amém. Minhas amadas e meus amados, iniciamos, como de costume, com um versículo base. Esse versículo que é tão conhecido e que parece trazer
tanta responsabilidade depositar sobre os ombros das mulheres, eu não quero que seja visto como um peso neste momento. Provérbios 14:1, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Por que eu não quero que isso seja visto como um peso? Porque a intenção é que nós busquemos a sabedoria e aprendamos dia a dia, mas que tenhamos a consciência de que nossas atitudes, aquilo que nós construímos com as nossas mãos, aquilo que nós semeamos, é de fato o que colhemos. Então, que nós tenhamos a consciência de que é possível edificar a nossa casa. Ainda que você já tenha muitos e muitos anos de casada, seus filhos já foram embora, ou ainda que você esteja iniciando agora recém-casada, é possível aprendermos a edificar nossa casa. É possível reverter situações que nos traumatizaram e nos marcaram negativamente, porque o nosso Deus é um Deus capaz de transformar, de fazer jorrar água da rocha. É um Deus que modifica situações, mas é necessário que haja em nós um movimento na direção do Senhor, para buscar nele a sabedoria. E aí sim, poderemos edificar nossa casa e nunca é tarde para edificarmos a nossa casa. Nós, com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus agindo em nós, jamais destruiremos com nossas próprias mãos a nossa casa. Podem acontecer outros fatores alheios independentes das nossas atitudes, mas nós vamos ter a consciência limpa diante de Deus, de que não destruímos com as nossas próprias mãos. Então, essa temática que a gente está entrando agora é no sentido de dar conhecimento, preparar, te dar algumas ferramentas que podem te tornar mais sábia a cada dia, que podem salvar possivelmente o seu casamento, o seu relacionamento, a sua família, ou que podem te dar novo ânimo para reconstruir, para viver de maneira plena aquilo que o Senhor colocou a nós mulheres como missão principal, que é cuidar da família, cuidar daqueles que estão próximos de nós. Então, queremos ser sábias. Nosso objetivo é buscar sabedoria, crescer em santificação. E esse versículo ele vai nortear toda a nossa série de conversas sobre os passos de uma mulher bem-sucedida. Bom, nós temos então algumas informações, algumas coisas importantes para marcar o início da nossa conversa. Primeiro, a mulher é a última e mais esplêndida obra feita por Deus na criação. A gente sabe que Deus criou, né, toda a natureza, os animais, os mares, enfim, tudo que existe, e criou o homem, fez o homem do barro, né? Moldou, soprou nele o espírito. Depois, Deus criou a mulher. Só que para criar a mulher, Deus usou uma matéria-prima melhorada, porque Deus não usou o barro para formar a mulher. Ele usou uma costela do homem que já estava pronto. Então, a matéria que nós fomos formadas saiu, é carne, como ele fala, é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Então, a mulher ela foi formada de uma parte do homem, tá? Então, é uma matéria já pronta, aperfeiçoada.
e Deus nos criou e podemos ser consideradas como a última e mais esplêndida obra feita por Deus na criação. A partir daquela matéria melhorada, ele nos formou. E a mulher já nasceu, já foi criada com o objetivo de ser o elo da família. Ela foi dotada de uma capacidade de costurar, de conduzir, de propiciar a unidade familiar. E as qualidades de uma mulher são refletidas nos seus relacionamentos. Então, eu vou ser conhecida pela maneira como eu me relaciono com a minha família nuclear, com meu marido, com os meus filhos, com os meus amigos, com os meus colegas de trabalho. As minhas qualidades vão ser evidenciadas nos meus relacionamentos. E nesse livro, a abordagem do Reverendo Hernandes é dessa mulher em seus relacionamentos. Relacional, essa mulher relacional. E aí nós vamos ver os passos dessa mulher no seu relacionamento familiar, com o marido, com filhos, sua relação de trabalho, sua relação consigo mesma. Então, nós vamos, durante várias semanas, entender as orientações bíblicas para a nossa atuação em cada área de relacionamentos. Sabendo que nós fomos dotadas de capacidade para nos relacionar e para costurar a unidade familiar. E que as nossas atitudes, as nossas qualidades, elas ficam evidenciadas nos nossos relacionamentos, ok? Bem, queridos, para começarmos com a primeira função que a mulher teve, a primeira relação que a mulher desenvolveu, nós teríamos que falar da relação da mulher com o seu marido. Quando Deus criou a Eva, ela foi criada e começou a se relacionar com Adão. O principal relacionamento com Deus e com o seu marido no nível horizontal. Bom, então a relação da mulher com o seu marido. Provérbios 31, 11 diz que o coração do seu marido confia nela. Então, nesse primeiro ponto, nós vamos entender que um dos primeiros aspectos da relação da mulher com o seu marido é a fidelidade. Ela precisa ser uma mulher fiel. Queridos, a integridade é o alicerce da vida. Seja qual for a relação que você estabeleça, a sua integridade, você ser fiel aos seus valores, a sua maneira de proceder e de viver, essa integridade é que vai fazer a diferença em todas as suas relações. Começando com o marido, essa integridade vai estar diretamente relacionada à fidelidade. Então, a mulher, na relação com seu marido, ela precisa ser uma mulher fiel. Não existe casamento feliz sem fidelidade conjugal. Por mais que o nosso tempo, toda essa ideologia mundana, animal e demoníaca diga que você pode ter relacionamento aberto, que você pode ter vários parceiros e tal, e tal, e tal. Isso tudo está totalmente contrário ao ideal de Deus para a vida humana e para a vida da mulher. Não existe casamento feliz, relacionamento conjugal feliz sem fidelidade. E a fidelidade não é
apenas com relação à vida sexual. A fidelidade também está relacionada a crenças, tá? A atitudes do dia a dia. Então, eu tenho que ser fiel ao compromisso de parceria que eu assumi com o meu marido. Eu tenho que ser fiel ao compromisso de estar junto, independente das circunstâncias, que eu assumi com o meu esposo ou a minha esposa. Não há relacionamentos sólidos e saudáveis sem confiança. Não há paz na alma, nem harmonia no casamento, nem serenidade emocional sem integridade conjugal. Então, o princípio da integridade é que você não muda os seus valores, os seus planos de acordo com as circunstâncias. Você permanece fiel, mantém a sua postura a partir daquilo que você entende que são valores essenciais para a sua vida. E nós que somos cristãos, precisamos entender que a fidelidade conjugal faz parte dessa integridade. Lembrando que as nossas características vão se refletir nos nossos relacionamentos. Então, se eu sou uma pessoa íntegra, o meu relacionamento conjugal precisa refletir essa integridade. O meu relacionamento com outras pessoas precisa refletir essa integridade. E não há paz na alma, nem harmonia no casamento. Não há serenidade, sabe? A mansidão, a serenidade, o equilíbrio emocional, se a gente não se dedicar a se manter íntegro e buscar sempre a fidelidade conjugal. A relação da mulher com seu marido, o coração do seu marido confia nela, porque ele sabe que ela é íntegra, que ela é confiável e ela é digna. Então, primeiro ponto, uma mulher fiel. É o primeiro passo de uma mulher bem-sucedida na relação com seu marido. Mas temos outros. O segundo ponto que faz o coração do seu marido confiar nela é que ela é uma mulher aliviadora de tensões. Ela não é a mulher que cria conflitos. Ela não é a mulher rixosa, a mulher reclamona, a mulher que vive criando problema. Ao contrário, ela é aliviadora de tensões. A mulher, ela tem essa capacidade, ela nasceu com essa capacidade dada por Deus de agregar a família, de unir a família. Mas ela também pode ser a responsável pela desunião da família se ela não tiver sabedoria no seu dia a dia, no lidar com os membros da sua família. Se ela for uma mulher extremamente vaidosa e egoísta, ela vai criar muitos conflitos no seio familiar. Ela nasceu, existiu, foi criada, dotada de capacidade para ser o elo dentro do lar, porque ela é a esposa, mas ela é a mãe também. E nessa conta, ela tem que saber dosar os relacionamentos para que ela não crie conflitos entre filhos e pai e filhos, irmãos, um irmão com outro irmão. A mulher tem a capacidade de agregar, mas se ela for tola, ela também tem a capacidade de destruir, desunir a família. Uma mulher aliviadora de tensões, ela também é amável no trato.
ela é doce nas palavras, firme nas atitudes, nobre no caráter e abençoa o marido e enriquece os filhos. E aqui, quando a gente fala enriquece, a gente não está falando de riqueza material, que isso também pode vir a acontecer, mas a gente está falando de riqueza de caráter e de valores. Uma mulher amável no trato, doce nas palavras. Nem sempre isso é simples. Nós temos aqueles dias, né, de TPM, de irritação, nós temos os nossos hormônios. Em alguns momentos a gente se excede nas palavras. Eu me excedo, né? Mas a gente precisa entender que são momentos e que sempre que a gente se exceder, cabe o pedido de perdão, as desculpas verdadeiras e a mudança de atitude. Cabe você mostrar nas suas atitudes que, de fato, houve um arrependimento nos momentos de fraqueza, de falha, de enfermidade. Importante é que essa mulher, ela tem que ser firme nas suas atitudes, tem que ter um caráter nobre, ela precisa buscar dia a dia se aperfeiçoar, porque aí sim ela consegue abençoar o marido e ela consegue também agregar valores aos seus filhos, para que eles sejam também íntegros, também sábios, também fiéis e também responsáveis. O próximo ponto, queridos, ele influencia diretamente os dois primeiros, que é uma mulher estável emocionalmente. A mulher virtuosa não era uma mulher ranzinza, aquela mulher de Provérbios 31, mal-humorada nem rixosa. Ela fazia bem e não mal ao seu marido todos os dias da sua vida. Mesmo nas horas de tensão, ela tinha um ânimo sereno. Mesmo nas tempestades da vida, ela era um porto seguro. Tudo que o nosso marido precisa quando ele está com problemas do trabalho, com problemas eclesiásticos, problemas na igreja, porque a gente sabe que as demandas vêm, especialmente aqueles que são líderes, né? Tudo que o nosso marido precisa é chegar em casa e encontrar o porto seguro. Ele não precisa que eu diga para ele que ele deveria ter feito assim ou assado e que eu compre a briga do problema que ele já teve na rua. Ele precisa chegar em casa e encontrar a sua casa em ordem. Ele não precisa chegar e encontrar mais problemas com os filhos e problemas domésticos para ele resolver. Então, uma mulher estável emocionalmente, ela vai entender a maneira como esse marido chegou e ela vai trazer o equilíbrio, o porto seguro para ele, para aliviar a tensão que ele já trouxe da rua. Então, ela não pode ter uma postura, ou não deve ter uma postura ranzinza, mal-humorada, e ela tem que ouvi-lo também, ela tem que querer ouvir qual a demanda, o que está afligindo o seu marido, e ela tem que ouvir, e às vezes é só ouvir mesmo, guardar tudo no coração, sabe? Ouvir, guardar e esperar o melhor momento para, de repente, orientar ou aconselhar ou até mesmo discordar. Não adianta você querer discordar no momento em que ele já está angustiado e aflito e irado, né? Se você tem um marido irado, não adianta você querer discordar dele no momento da ira. É importante ouvir, guardar no coração e pedir ao Senhor o melhor momento para que aquele problema, aquela atitude, aquela temática seja abordada. Então, mesmo nas horas de tensão, a mulher de Provérbios ela tinha um ânimo sereno.
Mesmo nas tempestades da vida, ela era um porto seguro. E isso, claro que ela foi dotada com essa capacidade, mas era o agir de Deus, do Espírito Santo de Deus, dando sabedoria a ela, que fazia com que ela tivesse a atitude adequada no momento necessário. O próximo aspecto dessa mulher com relação ao seu marido é uma mulher que é alavanca na vida do marido. O meu marido, militar, né, já militar da reserva, uma pessoa já mais que tem uma experiência, um linguajar muito peculiar de militares, ele costuma dizer que tem mulheres que são alavanca, mas tem mulheres que são âncora. E ele sempre diz que a mulher âncora é aquela que impede o desenvolvimento do marido, porque a função da âncora no navio é mantê-lo no mesmo lugar. E ele diz que a mulher âncora, ela não deixa que o marido se desenvolva, ou seja porque ela vai competindo com ele, ou seja porque ela vai colocando problemas e empecilhos em tudo que ele poderia fazer para se desenvolver. Então, a mulher de Provérbios, ela não era mulher âncora, ela era mulher alavanca. O texto diz que ela também era uma mulher de negócios, que ela trabalhava, ela produzia, ela agregava riqueza à sua família. Ela agregava isso porque ela era alavanca, ela incentivava o seu marido e garantia as condições de harmonia nas questões domésticas para que seu marido pudesse se dedicar ao seu trabalho, à sua profissão. Então, a mulher alavanca, ela impulsiona, ela serve de base. Já viram como uma alavanca funciona? Você segura e dá o impulso para que o objeto vá mais longe. E assim era a mulher de Provérbios, a mulher que nós precisamos ser. Lembrem da âncora, não podemos ser mulher âncora. É aquela mulher que se fixa ali, que fica atrapalhando de certa forma com as suas questões domésticas, com tudo aquilo que ela não consegue resolver, que atrapalha o desenvolvimento do marido. Na nossa sociedade, na nossa geração de feminismo, de uma série de coisas, nós vemos muito as mulheres competindo com o marido. E quando ela compete, mede forças com ele, ela se torna âncora também, porque ela faz peso no sentido contrário. E com isso, ele não consegue avançar, ser um homem bem-sucedido. E ser o que Deus criou para ele ser, né? Que é o homem, é o cabeça, é o líder por excelência. Uma mulher que é alavanca na vida do marido. Ao lado de um grande homem, quase sempre há uma grande mulher. O sucesso profissional do marido tem muito a ver com o suporte que ele tem em casa. Se ele não tiver paz dentro da casa dele, se ele viver numa casa onde tem muitos problemas, muitos conflitos, muitas questões, isso também atrapalha, interfere no sucesso profissional desse marido. E nós, mulheres cristãs, criadas, entendendo o propósito de Deus, nós precisamos ter, e isso que eu vou dizer vai totalmente contra os ideais feministas, nós precisamos ter como meta o sucesso profissional do nosso marido também, para que ele seja honrado, como no caso dos provérbios, ele era honrado entre os juízes, porque ele podia se dedicar à sua profissão. Então, se o meu marido é um militar, ele tem que ter condições de exercer sua profissão com excelência.
Se o meu marido é um pastor, ele precisa ter o suporte para exercer sua profissão com excelência. Suporte emocional, suporte das questões domésticas que eu vou tentar resolver da melhor forma para que eu não seja o peso para ele. Então, a mulher, em relação ao seu marido, a mulher, ela precisa ser também alavanca. E, como consequência de tudo isso, dessa mulher na relação com seu marido ser uma mulher fiel, aliviadora de tensões, estável emocionalmente, dela ser alavanca na vida desse marido, ela será uma mulher elogiada pelo marido. Quem não deseja ser elogiada pelo marido? Ouço muitas mulheres reclamando que não sabe o que é isso, que não sabe o que é receber um elogio do marido. E o que a gente mais deseja, o que a gente mais se deleita quando somos elogiadas pelos nossos maridos. Então, a mulher virtuosa comprova o princípio de que aquilo que semeamos, isso também colhemos. Ela semeou integridade e colheu respeito. Semeou afeto e colheu amor. Semeou integridade e colheu reconhecimento. Então, ela era elogiada pelo marido não apenas na intimidade, ela era elogiada também diante de outras pessoas, porque o marido reconhecia nela a mulher que de fato era a sua auxiliadora idônea, era a mulher que de fato complementava aquilo que ele precisava para desempenhar a sua missão. Então, os passos de uma mulher bem-sucedida na relação com seu marido, ela precisa ter qualidades, características, buscar sabedoria em todas essas áreas para que ao final ela seja elogiada. E se não acontecer? E se eu acho que eu faço isso tudo e não sou elogiada? Isso aí é uma outra questão que a gente precisa colocar diante do Senhor. Mas às vezes o elogio não vem em formas de palavras, mas vem com atitudes. Então a gente precisa observar que alguns homens têm dificuldade de verbalizar um elogio, mas eles demonstram de outras formas, eles demonstram com atitudes. Então, é lógico que todas queremos ser elogiadas, né? Verbalmente, diante de outras pessoas, mas a gente precisa entender como que é também a maneira desse elogio chegar, e mais adiante a gente pode falar mais a respeito disso também, porque isso difere de acordo com a personalidade também do seu esposo. Então a gente precisa conhecer, entender e semear integridade, afeto, e aí a gente vai colher amor e reconhecimento, que é tudo que toda mulher mais deseja: o amor e o reconhecimento. Que o Senhor nos abençoe, nos dê condições de entender essa palavra, de receber com amor essa palavra, entendendo que Deus ele tem o melhor para nós, mulheres cristãs. E existem passos que nós precisamos aprender para sermos essas mulheres bem-sucedidas. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê direção, paciência, bom ânimo, para que possamos buscar dia a dia esse crescimento em sabedoria. Que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós, com todos nós, e que o Senhor nos abençoe poderosamente nesta semana. Fiquem em paz.